Louvado seja o Senhor por mais uma conferência aqui em Castanhal. O Senhor é o nosso Deus, é um Deus que fala. Apocalipse capítulo 1 mostra que Deus deseja revelar ao seu povo o que Ele está para fazer. Ele revela sempre a sua intimidade para as pessoas mais íntimas. Você é uma pessoa íntima de Deus? Então Deus deseja revelar você como Deus revelou a João em Apocalipse 1, que diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviando por meio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Queria deixar isso patente para vocês, que Deus, Ele tem uma economia para executar até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muita coisa por fazer, e tudo o que Ele quer fazer, Ele revela aos seus servos. Se você faz parte desse grupo de servos de Deus, que cooperam com a vinda, cooperam com o desenvolvimento do Evangelho do Reino, com a vinda do Senhor, Deus quer revelar a você. Todavia, Ele tem uma maneira de trabalhar. Ele não revela a todos de uma vez, a um por um. Não, Ele revela a João as coisas que em breve devem acontecer. E João revela aos seus servos. Irmãos, o mesmo está ocorrendo no nosso meio. Deus, Ele usa o seu porta-voz, revela a Ele, e durante esses anos todos passados, o Senhor tem usado no nosso meio o irmão Donk. E nós temos recebido dele a revelação daquilo que em breve deve acontecer. E agora, irmãos, Deus continua a revelar. Deus não tem parado com a sua revelação. Nós somos um povo privilegiados. Nós somos um povo privilegiado. Você sabe por quê? Porque você e eu estamos num lugar certo. Que é o lugar certo? Aqui diz: João, o que vês, manda às 7 igrejas. Que são as 7 igrejas? São 7 denominações de igrejas. São nomes de 7 cidades. Quais são as 7 igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 cidades numa região da província romana chamada Ásia Menor. Por quê? Os nomes das 7 igrejas não são 7 denominações de igrejas, e são 7 cidades. Quem sabe? Quem sabe? Porque Deus, Ele precisa edificar sua casa. Para Deus edificar sua casa, Ele precisa edificar num terreno certo. Você tem, vamos supor que você queira edificar sua casa. Para você edificar sua casa, você precisa antes ter um terreno. Você não vai construir a sua casa no terreno do vizinho. Porque o dia que você construir a casa no terreno do vizinho, a casa passa a pertencer a ele, não a você. Portanto, você precisa ter o seu terreno, certo ou não? Então, o lugar certo para você edificar a sua casa é o seu terreno. E qual é o lugar certo para Deus edificar a sua casa?
É o terreno de Deus. E qual é o terreno de Deus? O terreno de Deus é um terreno, é uma base onde consiga incluir todos os filhos de Deus. Não sei se vocês estão me entendendo. Uma base, um terreno que não caiba, não possa ser incluídos todos os filhos de Deus, não é terreno certo para construir a casa de Deus. Estou certo ou não estou certo? Então, se todos os filhos de Deus que estão numa cidade não puderem ser incluídos no terreno certo para Deus construir a sua igreja, portanto, esse terreno não é de Deus. Qual é o terreno certo para incluir todos os filhos de Deus numa cidade? Hein? É da própria cidade. O terreno, a base para poder incluir todos os filhos de Deus tem que ser a base para incluir todos na cidade. Por isso, a igreja em Castanhal tem que ter um terreno do tamanho da cidade de Castanhal, para não excluir ninguém. Vocês estão entendendo ou não? Se eu apenas fecho um círculo, o terreno para edificar a minha igreja são esses desse meu grupo, então eu estou fechando um terreno menor do que um terreno onde caiba todos os filhos de Deus. Portanto, irmãos, a visão da igreja, da unidade da igreja, que nós vimos desde os anos 60, 70, 80, 90, irmãos, essa visão da unidade da igreja continua importante hoje. Vocês que entraram depois, talvez vocês não ouviram falar sobre isso, mas o terreno que nós estamos pisando, a base que nós estamos pisando, irmãos, tem que ser a base do terreno, do tamanho de Deus, para caber todos os filhos de Deus que vivem na terra. Vocês estão entendendo ou não? Então, os homens não vivem nos ares, os homens vivem na terra. E vivendo na terra, nós somos obrigados a viver em uma cidade ou na outra cidade. A gente vive em uma cidade. Por isso, irmãos, Deus não quer que o tamanho do terreno para a construção da igreja, edificar a igreja, seja menor ou maior que uma cidade. A igreja em Castanhal tem a base correta da unidade da igreja, é construir do tamanho de Castanhal. A igreja em Belém tem que incluir todos os filhos de Deus em Belém. Vocês estão me entendendo ou não? Por exemplo, o povo de Israel, eles perderam a nação há muito tempo, muitos e muitos séculos. E restauraram em 1948 a nação de Israel em Tel Aviv. Sediaram a capital em Tel Aviv, em 1948. Vários judeus voltaram para refundar aquela nação. Embora poucos voltaram, tinham mais judeus espalhados pelo mundo todo do que os judeus que estavam em Tel Aviv. E hoje voltaram mais pessoas, mais judeus, mas ainda assim são em menor número e não são os mais ricos, mais competentes, os melhores judeus, mas eles têm o terreno certo. Eles representam a nação de Israel. Não sei se vocês estão me entendendo. Quando a ONU, as Nações Unidas, precisam conversar com a nação de Israel, a ONU tem que conversar com quem? Com os judeus que estão em Nova York? Com os judeus que estão em Buenos Aires? Com os judeus que estão em São Paulo? Não. Eles têm que conversar com os judeus que representam a nação de Israel. Quem são os judeus que representam a nação de Israel? São os que estão em Tel Aviv. Os irmãos estão entendendo ou não? Espero que vocês... Ó Senhor Jesus.
Quem não entender, é que eu não quero gastar muito tempo nisso, porque tem muita coisa a compartilhar. Mas, irmãos, nós estamos no terreno certo para edificar a igreja. Nós estamos no lugar onde podemos representar a igreja. Não somos melhores que os outros. Mas, irmãos, o terreno onde nós estamos pisando não é um terreno que não caiba a todos os filhos de Deus. Onde nós estamos pisando inclui todos os filhos de Deus. Nós estamos num lugar onde representamos todos os filhos de Deus. Por isso, Deus é obrigado a revelar o que Ele está para fazer para nós. Isso é muito importante. Vocês gostam, às vezes, de muitos sermões, muitas pregações, de vários pastores, vários pregadores, e que vocês até passam de um para o outro pelo WhatsApp, pelo Zap, né? E vão passando para, olha só que palavra maravilhosa tal. Realmente há muitas palavras maravilhosas, muito boas, não é? Mas, se Deus quer mostrar o que Ele está para fazer, as coisas que em breve devem acontecer, Ele não revela para todos. Ele revela para nós. Se você não consegue ver a diferença, peça para o Senhor fazer você ver a diferença. Não é uma questão de conhecimento bíblico, não é uma questão de eloquência, mas uma questão de Deus revelar o que Ele quer fazer no próximo passo, no próximo mês, no próximo ano, no próximo 2 anos. O que Ele quer, qual é o encargo dEle? Irmãos, Ele mostra para nós. Não que sejamos melhores que os outros, é que nós estamos no lugar certo. Estamos na base correta, estamos no terreno certo para Deus edificar a sua igreja. Eu acho que nem todos entenderam. Mas de qualquer forma, quem não entendeu, ora ao Senhor, peça para o Senhor, Senhor, eu estou no lugar certo, graças a Deus. Eu estou ouvindo uma palavra que o Senhor quer revelar-nos as coisas que em breve devem acontecer. E essa revelação não é dada para outros, o Senhor dá para nós. Aleluia. Essa conferência, por um lado, é uma conferência, é uma festa para todos nós, muito suprimento da palavra, mas por outro lado, irmãos, também é um aperfeiçoamento. Eu espero que você consiga ser aperfeiçoado na sua visão, na sua maneira de ver as coisas, você vai entender os princípios espirituais pelos quais o Senhor age na sua igreja e na sua obra. Estão entendendo? Ó Senhor Jesus, espero que vocês estejam entendendo, né? Ó Senhor Jesus, então vamos dar sequência. Nós vimos que em Apocalipse, Deus, né, o Senhor manda João escrever uma carta a cada uma das 7 igrejas. E as 7 igrejas representam todas as igrejas. O número 7 é um número de representatividade. É um número da totalidade das igrejas. 7 igrejas englobam todas as igrejas. E a primeira igreja, a igreja em Éfeso, a carta escrita para a igreja em Éfeso, a primeira igreja é sempre a mais importante, onde Deus inicia tudo, dá o princípio de tudo. Todos os princípios estão na primeira igreja. Todas as sementes são plantadas na primeira igreja, que crescem e se desenvolvem até a última igreja, onde se conclui. Portanto, a igreja em Éfeso tem uma posição de destaque, é muito importante. Por isso, nós não deixamos de ler ainda o livro de Efésios até hoje. Então, vamos dar uma olhada de novo no livro de Efésios. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 1. Senhor Jesus, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões
celestiais em Cristo. Irmãos, quando eu li este versículo, eu fiquei incomodado. Incomodado com o quê? Nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Nosso Deus é um Deus onipresente. Ele está em todo lugar, Ele é Ele é todo-poderoso, Ele pode fazer tudo. Ele, com uma palavra, Ele criou a luz. E o universo todo foi criado por Ele e sustentado pela sua palavra. Deus é poderoso demais. Ele, para criar esse universo, não precisou gastar muita energia, não. Bastou-lhe usar a sua palavra. Não é? Mas esse Deus que é tão poderoso, Ele não precisa, né, usar muita da sua capacidade para fazer as coisas, mas aqui Ele está dizendo que Ele nos abençoou. Não sei se você percebeu isso. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Não é bênção material, não é bênção física, mas é bênção espiritual nos lugares celestiais. Coisas que não existem nessa terra. Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Aí eu fiquei incomodado. Por que Deus precisa abençoar o homem com toda sorte? Parece que Ele tinha que usar tudo que Ele pode, tudo que Ele tem, para poder dar para o homem, trabalhar no homem. O homem é tão complicado assim, é tão difícil para Deus trabalhar? Aí comecei a pensar, é verdade, o homem é muito difícil. Principalmente depois da queda do homem. Quando o homem, que foi criado por Deus de uma maneira maravilhosa. Vocês têm em mente ainda, capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, como Deus fez o homem? Quem sabe? Não por amor aos outros irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Gênesis 2, versículo 7, como diz. Então, todos acharam ou não? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Quer dizer, Deus criou um corpo. Esse corpo foi feito com pó da terra. Esse corpo é material, é físico, foi usado matéria dessa terra para fazer o corpo do homem. Só que o corpo do homem, irmãos, é meramente um casulo para Deus colocar o que realmente Ele quer colocar. Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e esse fôlego de vida entrou naquele boneco de barro, tornou-se o espírito do homem. E como consequência, o homem passou a ser uma alma vivente. E esse corpo físico, que era um pedaço de barro, se tornou um corpo biológico, que funciona com todos os sistemas que estão funcionando no nosso corpo. Irmãos, Deus não é maravilhoso? Com um ato tão simples, Ele fez uma coisa tão maravilhosa, que o nosso corpo humano, com o espírito, com a alma dentro de nós. E nós somos um ser tripartido. E esse ser tripartido tem espírito e alma eternos. Porque o sopro que veio de Deus é eterno. Nosso Deus é eterno. Ele soprou para dentro daquele boneco de barro que é temporal, alguma coisa eterna. E entrou em nós alguma coisa eterna, que é o espírito humano e a nossa alma humana. Espírito, nossa alma, irmãos,
não morrerão mais. Uma vez que você passou a existir, seu espírito, sua alma não morrem mais. Você sabia disso? Eclesiastes 3, versículo 11 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Só que esse Espírito de Deus é para colocar o Espírito de Deus. Esse Espírito do homem é para conter a vida divina dentro de si, certo? Então Deus criou-nos com esse Espírito, com o intuito de Deus poder entrar em nós, nesse Espírito, e comandar o nosso ser. E a nossa alma, na verdade, é a nossa pessoa, é a nossa personalidade, onde estão nossas características, a nossa identidade, é a nossa alma. E a nossa alma tem por cobertura o espírito do homem, que é para receber Deus, a vida de Deus. Então, o homem, uma vez recebendo o Espírito de Deus, a vida de Deus, o homem passaria a viver debaixo da cobertura de Deus, ou melhor, pelo encabeçamento de Deus. Deus seria nossa cabeça, Deus nos comandaria e nos guiaria para as direções que nós vamos tomar. Ele é quem define, Ele é o nosso Deus. Assim, o homem viveria para Deus. Deus fez o homem de uma maneira simples. E o homem, comendo da árvore da vida, receberia Deus e passaria a ser guiado por Deus. Estão entendendo? Todavia, Satanás sabia dessa intenção de Deus, ele se antecipou. Veio numa forma da serpente, negociou com a Eva, e vocês sabem que totalmente fora do princípio de Deus, fora do encabeçamento de Deus. A mulher tinha que estar encabeçada pelo marido e o marido tem que estar encabeçado por Deus. E só que a mulher se expôs a enfrentar a serpente e foi enganada. E no fim, ela foi enganada por quê? Porque a serpente apresentou uma árvore do conhecimento que, segundo a serpente, quando o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, seria como Deus, conhecedor do bem e do mal. Assim, o homem não precisaria mais de Deus, o homem poderia escolher o bem e o mal que quer seguir, sem Deus. Irmãos, o homem caiu na conversa. O homem perdeu, irmãos, perdeu esse Deus que queria ser tudo para o homem. Queria ser o provedor universal do homem. E o homem foi escolher comer de uma árvore do conhecimento do bem e do mal, para ser independente de Deus, para viver pela sua própria capacidade, e no fim, essa transgressão à palavra de Deus fez o pecado entrar no mundo, e pelo pecado entrou o mundo, entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Isso está em Romanos 5, versículo 12. E agora? O homem caiu na cilada. Caiu na cilada. A partir desse momento, você não queira saber, o homem perdeu o encabeçamento de Deus. O homem perdeu a direção. O homem ficou sem cabeça. Você já viu galinha sem cabeça? Às vezes assim, não sabemos matar galinha, às vezes você corta o pescoço com um cutelo, pá, não é isso? E solta a galinha. O que a galinha faz? Hein? A galinha fica pulando sem direção, não é assim? Vai andando, pulando sem direção até morrer. Você dá risada, mas esse é o homem. O homem hoje está todos eles sem direção. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Cheio de perguntas sobre as questões existenciais, porque o homem não sabe mais por que está aqui na terra. Por quê? Porque o homem perdeu o encabeçamento de Deus. O homem vive hoje na vaidade dos seus próprios pensamentos. É ou não é verdade? Onde está isso? Efésios
Dá uma olhada em Efésios 3, Efésios 4, perdão. Não é isso? Efésios 4, versículo 17. Como diz? O que tem na cabeça do homem? Nada. Porque aqui diz assim: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os pensamentos ficam na nossa mente, e a mente é uma das partes da alma. A nossa alma possui 3 partes: é a mente, emoção e vontade, certo? Então, o que o homem caído tem na mente? Pensamentos. Que tipo de pensamentos? Vaidade. O que é vaidade? Vaidade é igual a zero, nulo, nada. Não tem nada na cabeça, porque não tem cabeça. O homem virou essa galinha sem cabeça. Não sabe para onde vem, de onde vem, não sabe para onde vai. Aqui no mundo totalmente perdido. Não é assim? O homem não está assim? Aí quando você chega lá no capítulo 2 de Efésios, no versículo 1, você vai ver a situação do homem sem cabeça. Capítulo 2, versículo 1, a nossa versão em português, João Ferreira de Almeida, foi muito bonzinho, né? Quem escreveu aqui foi muito bonzinho, porque na Bíblia original não tem essa pequena frase aqui, ele vos deu vida. Que no versículo 1 não tem. Ele começa realmente pintando um quadro negro, tá? Não tem ele vos deu vida. Ele começa assim: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse versículo 1 indica uma coisa: quando nós perdemos o encabeçamento de Deus, nós passamos a ser dirigidos pelo espírito da desobediência. Passamos a ser dirigidos pela potestade do ar. De um lado, posso falar que o homem então está sem direção, por outro lado, quem dirige o homem é Satanás com seus anjos caídos. É isso, nós caímos numa cilada, caímos numa armadilha, e hoje, irmãos, estamos totalmente perdidos. E versículo 2 diz o quê? Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Eu acabei de explicar para vocês que a nossa alma é feita de 3 partes: é mente, emoção e vontade, não é isso? Na nossa mente o que tem? Pensamentos nulos, vaidade de pensamentos. E na nossa emoção, o que tem? A nossa emoção segue as inclinações da nossa carne. Eu acabei de ler o versículo 2. Inclinações da nossa carne. E a nossa vontade, o que tem? A vontade faz o que a mente quer e o que a emoção quer. Então, a vontade segue a vontade dos pensamentos e da carne e dos pensamentos. Vocês entenderam? Então, o homem se tornou não só desencabeçado, o homem se tornou carnal. Você sabia disso? Que você e eu nos tornamos carnais, somos carnais. Mas o que é carnal? Quem sabe explicar para mim? O que é carnal? Vocês que são do SEAP, vocês estudaram isso? O que é carnal? Gênesis capítulo 6 mostra que o homem chegou a um ponto tão terrível que Deus chamou o homem de carnal. Gênesis 6. Lembre-se que essa conferência também tem caráter de aperfeiçoamento. Estamos aperfeiçoando vocês, tá? Então anotem tudo.
Isso vai fazer falta para vocês se vocês não forem constituídos com isso. Capítulo 6 de Gênesis diz assim: como se foram multiplicando os homens da terra e lhes nasceram filhas. Aí veio o versículo 2, filhos que os anjos tomaram, os filhos dos homens. Não. Versículo 3, dá uma olhada no versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, e então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Irmãos, o homem que Deus criou com esse propósito tão nobre, para receber Deus com a sua vida divina para dentro de si, e o homem passar a ser comandado por Deus, encabeçado por Deus, irmão, fazer a vontade de Deus, o homem caiu numa situação tão lamentável, tão terrível, né? Na mente, vaidade dos pensamentos. A emoção segue as inclinações da carne, e a sua vontade segue a vontade da carne e dos pensamentos, que o homem não sabe porque existe aqui. O homem está totalmente perdido. Totalmente perdido. Não é assim? Qual é a definição de ser homem carnal? Quem sabe? O que é homem carnal? Será que a carne é vendida no açougue? Será que a carne que a gente compra no supermercado, filé contra filé, patinho, alcatra, será que é essa a carne? O que é essa carne aqui? Hein? Eu não sei explicar para você o que é essa carne, mas eu sei mostrar para vocês o que essa carne faz. Gálatas, vamos dar uma olhada em Gálatas? As obras da carne, vou mostrar para vocês. Aí você vai entender o que é a carne. Gálatas 5, versículo 19, que diz o quê? Ora, as obras da carne são conhecidas e são... Dá uma olhada aqui que a carne faz, você vai entender quem é a carne. Que é a carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Então essa carne engloba tanto as coisas ruins que o corpo humano faz, e também as coisas ruins da área espiritual. Idolatria, feitiçaria são da área espiritual. Prostituição, impureza, lascívia, principalmente da área do corpo, não é? Corpo caído. Mas também da área da alma também, psicológica, que são as inimizades. Você tem ou não tem problema com inimizades? Inimizades, porfias, ciúmes. Quem sabe o que é porfia? Você que são mais jovens. O que são porfias? Vocês leem a Bíblia, mas não sabem o que é. O que são porfias? São desavenças, né? Então, inimizades, desavenças, ciúmes, iras. Quem aqui nunca ficou bravo com alguém? Discórdias. É difícil a gente ter unanimidade, é difícil a gente ter unidade, porque estamos sempre prontos para discordar. Discórdias, dissensões, facções, criar facções na igreja, criar panelas na igreja, segmentar a igreja, invejas. Agora vem as coisas do corpo de novo: bebedices, glutonarias. Coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isto é, quem pratica as obras da carne não vai herdar o reino de Deus. Como é que a gente vai fazer? Se a gente virou carnal,
O homem virou carnal, o homem não vai herdar o reino de Deus. Não é? O homem ficou numa enrascada, numa situação muito, muito difícil. Irmãos, realmente a serpente conseguiu injetar no homem a natureza pecaminosa e a nossa alma foi corrompida, né? A nossa alma foi contaminada e o homem por inteiro se tornou um homem carnal. Tem problema na área espiritual, na área anímica e também na área do corpo. O homem está totalmente contaminado. E agora? O que fazer? O que fazer? O homem não tem solução. O homem não tem mais jeito. O homem é um caso perdido. Tome como exemplo todo o Antigo Testamento, todo relato, registro do livro do Antigo Testamento, desde a criação de Adão até antes da vinda de Cristo. Durante essa história toda de 4.000 anos, irmão, Deus, sempre com boa intenção, querendo recuperar o homem para si, e o homem só se afundando cada vez mais. Não é assim essa história? Deus criou Adão e logo Adão caiu através da Eva pela serpente. E Deus providenciou uma salvação. Algum animal morreu no lugar deles, vestiu a pele, né? Os dois, Adão e a Eva, vestimento de pele como redenção, salvação. E logo em seguida Caim matou Abel. E Caim saiu da presença de Deus, foi fundar uma civilização sem Deus. E Abel foi substituído pelo Sete, outro filho de Adão e Eva, e de Sete veio um filho chamado Enos. Daí os homens começaram a invocar o nome do Senhor, pedir socorro para o Senhor. Senhor, realmente nós caímos numa situação lamentável, nós não podemos continuar assim vivendo sem Deus, não é? E assim foi o homem. E quando chega na época de Noé, nós acabamos de ler aqui, Gênesis capítulo 6, é na época de Noé. A maldade do homem se multiplicava, a violência se multiplicava, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus então fez vir o dilúvio. Só que antes de vir o dilúvio, Deus revelou a Noé o que estava para fazer. Irmãos, Deus está nos dando esse privilégio de ouvir o que Deus está para fazer. Você e eu estamos ouvindo o que Deus está para fazer. E Deus está construindo uma arca nos nossos dias. O dilúvio já vem às portas. Deus não vai mais destruir esse mundo com dilúvio, mas o dilúvio espiritualmente falando, está chegando. Os homens estão comendo, bebendo, vestindo-se, casando-se, dando em casamento, né? E achando que os dias vão ser assim. E de repente vem o dia do Senhor. Por isso, irmãos, não pense que você vai poder continuar vivendo desse jeito. Você precisa construir a arca. E que é a arca nos nossos dias? A arca é a vida da igreja. O único lugar onde nós podemos ser salvos é na vida da igreja. Portanto, irmãos, vamos construir essa arca? Em vez de estar perdendo tempo distraído, como todo mundo está distraído com a sua vida, com o seu emprego, com o seu sustento, festejando-se, comendo, bebendo, dando-se em casamento, casando-se. Irmão, nós não podemos ficar distraídos. Nós precisamos estar como Noé, construindo uma arca. Precisamos estar edificando a igreja. A vida da igreja, irmãos, é o foco do nosso trabalho hoje, tá? Bom, aí que aconteceu? Depois disso, Deus realmente só salvou a família de Noé e dos seus 3 filhos, né, Deus povoou a terra novamente. Só que dos seus 3 filhos, irmão, de novo, o homem foi se deteriorando, se corrompendo
Infelizmente, o homem é ruim por natureza. E no final, irmãos, Deus não teve mais jeito, Deus foi lá chamar Abraão. Onde Deus chamou Abraão era no Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, irmão, fica na Caldeia, a Síria. Ali, irmãos, era uma terra de ídolos. Todos adoravam uma multiplicidade de ídolos, muitos ídolos. Irmãos, assim é o homem. Deus cria o homem para ele entrar no homem. O homem prefere adorar ídolos, ídolos e mais ídolos, deuses falsos. E Deus chamou Abraão e lhe deu promessa, não é? Lhe deu o quê? Lhe prometeu abençoar e abençoar todas as famílias da terra por meio dele. E Deus então também chamou a Isaac e também a Jacó. E de Jacó veio os filhos, 12 filhos, e assim veio a nação de Israel. Só que a nação de Israel ficou 400 anos no Egito, o finalzinho da vida de Jacó, eles desceram para o Egito. E, irmãos, esses 400 anos fez com que o povo ficasse debaixo da escravidão do Egito. E Deus precisava ter um povo para viver exclusivamente para si. Deus, então, com a mão poderosa, tirou o povo do Egito. Foi ou não foi? Eu não vou detalhar a história, vocês conhecem toda a história. E o povo, então, naquela noite da 10ª praga, onde o anjo exterminador saiu de casa em casa para matar todos os primogênitos, mas na casa dos filhos de Israel eles tinham matado um cordeiro pascal e tinham pintado com sangue nos batentes da porta. E o anjo exterminador, ao olhar para sangue, alguém já morreu nessa casa, não entrou para matar o primogênito. Assim, todos os filhos de Israel foram salvos e os egípcios perderam os seus primogênitos. Então, o faraó deixou o povo sair do Egito, só que quando o povo já estava saindo, foram perseguir no seu encalço. Mas Deus fez um milagre, abriu o Mar Vermelho e o povo atravessou a leito seco e foram parar no deserto. Graças a Deus, irmãos. Nosso Deus não é poderoso, nosso Deus não faz tudo para o seu povo. Aí quando chegou lá no deserto, Êxodo 19, Deus disse o que para esse povo? Eu tirei vocês como sobre as asas de uma águia, para vocês pertencerem a mim como um povo de propriedade exclusiva minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Não é assim? Deus queria muito que tivesse um povo santo, uma nação santa, um povo que só serve a Ele e viva para o reino de Deus aqui na terra. Aleluia, finalmente Deus conseguiu um povo. Mas não durou muito, 40 dias depois, Moisés lá no monte, eles já tinham feito um bezerro de ouro. E o povo disse, estes são os deuses que nos tiraram do Egito, e rejeitando a Deus verdadeiro. Deus lá em cima no monte com Moisés, ele se irou extremamente, queria exterminar o povo. Vocês conhecem a história, não? Aí Moisés queria fazer de Moisés a sua descendência, o povo para herdar a terra. Moisés disse, não, a sua promessa foi feita para Abraão, Isaque e Jacó. Você não pode exterminar esse povo, porque senão os egípcios falaram que esse Deus não tem capacidade, e exterminou o povo no deserto. Não pode. Aí então, irmãos, finalmente vocês sabem da história. Irmãos, Deus levou esse povo pelo deserto. Quando faltou água, murmuraram. Quando faltou comida, murmuraram. E vontade de comer carne, Deus deu carne. Irmãos, o Senhor não cuidou deles assim com milagres, com a mão poderosa? Homem complicado, hein? Homem complicado. É só murmuração, só queixa, só homem carnal. Aí Deus finalmente fez cair a velha geração. Talvez o problema seja a velha geração. Quem sabe a nova geração mude de figura. Aí essa nova geração entra na terra de Canaã, possui a terra. Deus então escolhe um lugar de habitação, que é Jerusalém, que é o terreno certo para Deus edificar sua casa, no Antigo Testamento. E veio o tempo dos juízes, cada um fazendo o que bem queria. Deus então levanta Samuel, fez uma transição, introduziu a realeza,
os reis começaram a reinar. Saul, um rei muito bom, humilde, modesto, mas quando ele tomou o poder, não quis fazer, não obedeceu à voz do Senhor. Deus mandou ele matar todo Amaleque, não deixar nenhum. Ele deixou o rei Agag e também o melhor do rebanho. Deus disse, através de Moisés, através de Samuel, tem Deus mais prazer em sacrifícios do que se obedeça a sua palavra? Irmão, Deus quer que a gente obedeça a sua palavra, não é fazer muita coisa para Ele. No fim, o Senhor abandonou Saul, levantou o rei Davi. E Davi era o homem segundo o coração de Deus, não é? Deus usou esse homem, fez conquistas, né? A nação de Israel se engrandeceu, mas quando conquistou a terra, relaxou o homem, a carne voltou a atuar, cometeu adultério, cometeu homicídio, irmãos, fez coisas horríveis. Irmãos, esse é o homem. Deus teve misericórdia, se arrependeu. Deus usou o filho dele, Salomão, para edificar o templo. E Salomão, cheio de sabedoria, e no fim tinha 700 mulheres, 300 concubinas, e as suas mulheres o corromperam seu coração. E no final, irmãos, esse reino, nos dias do seu filho, dividiu-se em dois. Reino de Israel, reino de Judá. Os reis do reino de Israel, quase que ninguém fez o que era reto perante o Senhor. Os reis de Judá, alguns fizeram o que era reto perante o Senhor, mas a grande maioria não. Para onde foi o reino do norte, reino de Israel? Foi espalhado pela Síria. E o reino de Judá foi levado para a Babilônia, cativeiro babilônico. Assim acabou o reino. Não é assim? Deus ainda teve misericórdia, usou o rei Ciro, 70 anos depois, convocou a volta. Quem quer voltar para a reconstrução do templo? Usou Esdras, usou Zorobabel, não é assim? Aí eles voltaram para a reconstrução do templo. Mas depois esfriaram de novo. Deus levantou Neemias para a reconstrução de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. E assim, irmãos, terminou o Antigo Testamento de que jeito? De que jeito? Espalhado, não é? Espalhado, o povo espalhado. No final, irmãos, só tem alguma coisa na história, se conta. Veio a revolta dos Macabeus, restauraram de novo o reino no tempo dos Macabeus, mas logo depois também foram tomados pelo Império Romano. Acabou tudo. Assim terminou, irmãos, todo o Antigo Testamento. Terminou a reunião, vamos embora. Porque o homem não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Eu e você, irmão, não tem jeito. Não temos jeito. A natureza é ruim. Não é? Nem Deus tem jeito com o homem. Por isso, irmão, não confia na sua capacidade. O melhor que você possa fazer, irmãos, é nada. Os principados e potestades, eu fiz questão vocês lerem um versículo, mostram que os principados e potestades, eles duvidaram que Deus conseguisse fazer alguma coisa de positiva com o homem. Certamente eles zombaram de Deus durante todo esse tempo antes da vinda de Cristo, achando que nem Deus tem jeito com esse homem. De fato, irmãos, Deus não tem como melhorar a gente, não tem como trabalhar em nós, mas Deus tinha uma carta na manga. Deus tinha um mistério escondido durante séculos e gerações. Deus não pôde mostrar enquanto não vinha Cristo. Ele esperou a vinda de Cristo. Cristo veio, se tornou um homem, viveu uma vida vencedora como homem, não é? Totalmente comandado por Deus, encabeçado por Deus, e morreu por nós na cruz, realizou a redenção por todo homem, substituindo a morte
para a remissão dos pecados de todo homem. E na morte derramou sangue e água. A água é a vida divina que fluiria para o homem. E ele morreu. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. Quando Deus o ressuscitou, Deus disse naquele dia: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Ele se tornou como homem, o filho primogênito de Deus. Isso significa, irmãos, reacendeu a esperança de Deus para com os homens. Esse Cristo foi exaltado por Deus. Ele se humilhou, mas Deus o exaltou sobremaneira, de forma que todo joelho se dobrará a esse nome, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Deus o fez Senhor e Cristo. E não só isso, no dia que ele ressuscitou, irmãos, ele foi glorificado. Quando ele foi glorificado, ele se tornou o Espírito. O Espírito entrou em todo aquele que nele creu. Esse é o mistério de Deus, que é Cristo. É a carta na manga de Deus que ele puxou. Agora vai dar certo. Vai dar certo ou não vai dar certo? Irmãos, sem Cristo em nós, sem o Espírito dentro de nós, não dá certo. O homem é um caso perdido. Nós não temos jeito. Deus não tem jeito para trabalhar conosco. Só tem um caminho, irmãos. É por meio de Cristo. Por isso, Senhor Jesus, eu vou terminar a reunião dessa forma. Em Gênesis, a Eva, enganada pela serpente, fez uma escolha em nome do homem, porque o seu marido seguiu ela, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E naquele momento que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles perderam o Deus provedor. Deus quer ser tudo para o homem. Quem aqui é provedor da sua casa? Hein? É você ou sua mulher? Como você é provedor da sua casa? De que maneira? Você ganha dinheiro, não é isso? Trabalhando. E põe dinheiro na mão da mulher. Fazer compra no supermercado. Fazer compra o que a casa precisa, não é assim? Então você é o provedor, trabalhando, suprindo dinheiro com o que a sua família precisa. Mas Deus provedor é diferente, sabia não? Deus provedor é diferente porque Ele não precisa ganhar recursos, pôr na nossa mão para a gente comprar no supermercado. Ele mesmo é a fonte. Ele é a origem de todas as coisas. Ele é o originador de todas as coisas. Ele cria todas as coisas. Irmãos, entenderam a diferença? Você, provedor, você precisa arrumar dinheiro para fazer compras. Mas Deus não precisa. Deus, Ele mesmo é o fornecedor. Ele mesmo cria do nada. Tudo vem dEle. Irmãos, tendo esse Deus como nosso provedor, como podemos abandonar? Que burrice o homem abandonar esse Deus que nos provê tudo e correr atrás com o suor de cada dia para obter o pão de cada dia. O homem foi tolo demais, não foi? Aí eu me lembrei do hino 121. Vocês se lembram desse hino? Acho que estrofe 3 ou 4, 3 acho. A porção que nós perdemos em Adão, nós ganhamos de volta em Cristo. Abrem em Jeremias 3,
É, né? Jeremias, não. Isso, né? Hoje eu pedi para os irmãos dele lá. Jeremias. Ó Senhor Jesus. Jeremias 2:13. Abrem Jeremias 2:13. Jeremias, o livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram. Quem é o Senhor? Ele é um manancial de águas vivas. Sabe o que é manancial de águas vivas? É água que se renova todo o tempo. Ele mesmo faz dele surgir água ilimitadamente, né? Ele é um manancial de águas vivas. Como o homem foi deixá-lo? E não só deixou, ainda cavaram cisternas rotas que não retêm água. Vocês sabem que toda cisterna, todo poço, toda represa, você precisa de uma camada impermeável de terra embaixo. Essa camada impermeável pode ser uma rocha, pode ser, geralmente é uma camada de argila impermeável, né? Aí, essa cisterna contém água, consegue reter água. Mas o homem abandonou o manancial de águas vivas e foi tentar cavar cisternas rotas, que não tem essa camada impermeável, e que vaza água, e não retém água. Não é assim o que o homem vive hoje? Irmãos, nós precisamos voltar para esse Deus que pode nos suprir tudo. Você se lembra quando Moisés foi enviado por Deus para tirar o povo de Israel? Deus mandou ele falar para o faraó e também mandou ele falar para o povo de Israel. E Moisés falou assim: e se me perguntarem, quem és tu? Quem é esse Deus que te mandou? O que eu respondo? Que Deus é esse? O que ele respondeu? Vamos dar uma olhada? Onde está? Êxodo. Onde está isso? Êxodo. Todos acharam? 3. Versículo 14. 3:14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Irmãos, quem é o nosso Senhor? Ele é o eu sou. Tudo que você precisar, Ele é o eu sou. Você está precisando de conforto? Ele é o eu sou. Está precisando de amor? Ele é o eu sou. Está precisando de paz? Ele é o eu sou. Ele é tudo que você precisa. Ele é o próprio o eu sou. Ó Senhor Jesus. No último dia da festa, o grande dia, registrado em João capítulo 7. Dá uma olhada. 7:37. Ó Senhor Jesus. Eu vou falar do meu jeito. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Eu diria da seguinte forma: vocês homens fizeram a maior burrice da vida de vocês, abandonando o manancial de águas vivas. Vocês homens perderam em Adão o provedor universal. Mas eu vou dar uma segunda chance para vocês. Se alguém tem sede, venha a mim e beba.
esse Deus provedor sou eu. Estou aqui de volta para o homem. Essa é a única chance que você tem. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque até aquele momento, o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus precisava passar por todo o processo, desde nascimento humano, encarnação, viver humano, uma vida vitoriosa como homem. Ele tinha que passar por todo tipo de sofrimento e no fim morrer na cruz. E ele ressuscitar. Ele precisava completar esse processo todo para que ele fosse glorificado por final e Deus o recebesse homem para dentro da sua glória. E somente assim ele se tornaria o Espírito. E o que é o Espírito? O Espírito, irmãos, é o óleo sagrado da unção de Êxodo capítulo 30. O Êxodo capítulo 30, Deus mostra qual a maneira de fazer a unção, para ungir as coisas. Deus precisa de um óleo da unção. Óleo da unção não é só azeite. É azeite mais 4 especiarias. Esse número 4, irmão, o número da criatura, o número do homem. Deus precisava acrescentar as coisas humanas para adequar esse espírito à necessidade humana. Então Deus fez Cristo passar por todas essas experiências humanas e Deus acrescentou essas experiências humanas dentro do Espírito de Deus. Porque o azeite puro representa o Espírito de Deus e Cristo, ele conseguiu colocar todas as suas experiências humanas que o homem precisa hoje para viver e vencer como ele venceu, ele colocou dentro do Espírito. E misturando isso se tornou o óleo sagrado da unção, que é o Espírito. E você hoje tem o Espírito dentro de você. E esse o Espírito é o Deus provedor de Gênesis. Esse o Espírito é o eu sou que Moisés falou, Deus falou para Moisés. Esse eu sou, irmãos, é Javé. Foi traduzido por Jeová. Literalmente seria mais Javé. E esse Deus provedor, irmãos, se tornou o Espírito, que hoje entrou em nosso espírito. E dentro de nós, irmãos, tem uma fonte a jorrar. Isso está em João 4. Jesus disse para a mulher samaritana: se beber desta água, tornará a ter sede. Mas se beber da água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você hoje tem dentro de você, no seu espírito, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você hoje tem dentro de você rios que correm sem parar, de águas vivas fluindo de você. Irmãos, agora Deus tem esperança no homem, porque Deus provedor voltou para o homem. Ó Senhor Jesus. Abraão, ele aprendeu uma lição muito forte nisso. Deus fez 1000 promessas para ele. Deus lhe deu muitas bênçãos, prometeu dar muitas bênçãos para ele. Mas ele um dia foi falar para Deus, para tentar lembrar Deus, o Senhor me deu tantas promessas, né, tal, mas acho que o Senhor esqueceu uma coisa, né? O Senhor não me deu filho. E sem filho não tem descendência. Não tem descendência, como é que eu vou herdar essa bênção toda, essas promessas todas, né? Então, eu vou entender que um servo na minha casa, o Damasceno Eliezer,
deve então este ser meu filho para ser a minha descendência. Deus falou, não, tem que sair de ti. Então aí complicou, né? A mulher dele é estéril, a Sara. Naquela noite, eu creio que ele fez uma reunião com a Sara. E agora? Deus falou que tem que sair de mim, mas você não tem mais como ter filho, e eu também já estou velho. E agora? A Sara falou, vamos dar um jeito, né? Vamos dar um jeito. Tem uma serva, você então coabita com ela e vai gerar um filho que vai ser filho gerado de ti, porque Deus não falou gerado de mim, gerado de ti. E deram um jeito humano. O homem se esquece, irmãos, que Deus é Deus provedor. O homem sempre tenta ajudar Deus. Não queira ajudar Deus, irmãos. Creia que Ele tudo pode. Aí eles fizeram esse jeitinho brasileiro, certo? E nasceu Ismael. E o que aconteceu? Por 13 anos, Deus não apareceu a Abraão. Quando Abraão completou 99 anos de idade, Deus apareceu a Abraão dizendo o quê? Eu sou o Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Só tem um jeito do homem ser perfeito, irmãos. Porque o homem não tem jeito, não tem outro jeito. É andar na presença do Deus provedor. O Deus Todo-Poderoso, irmãos, é o El Shaddai. El é Deus. El é Deus. Shaddai é todo-poderoso e tem um sentido de todo suficiente. Porque Shaddai é usado em alguns versículos como bastante, basta. É um Deus que é o bastante para nós. Tendo esse Deus, lhe basta. É nesse sentido, irmão, nós temos um Deus que tudo pode nos suprir. Tendo Ele, irmãos, nos basta. Não precisamos de mais nada. Irmãos, esse é o Deus El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Aí, daquele dia a 1 ano, a Sara teve um filho, o filho Isaque. Abraão creu. Romanos 4. Vamos dar uma olhada em Romanos 4? Romanos 4. Ó Senhor Jesus. Eu estou alegre, não sei se vocês estão alegres, né? Ó Senhor Jesus. Capítulo 4 de Romanos, versículo 11. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Irmão, você não sabe que você tem um Deus provedor. Ele é capaz de vivificar os mortos. Ele é capaz de chamar a existência, trazer à existência as coisas que não existem. Isaac não existia, mas esse Deus trouxe Isaac. Esse Deus é capaz de vivificar os mortos. Ó Senhor Jesus, que mais você precisa? Irmãos, onde está esse Deus provedor? Onde está esse Deus provedor? Onde nós podemos buscar esse Deus provedor? Versículo 12. Ele é e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas. Não, perdão. Versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Irmãos, Abraão é simplesmente o pai de todos os que creem. Ele é o nosso pai da fé. Em outras palavras, irmãos, Abraão
abriu o caminho da fé para nós. Você acredita nisso? Muitos anos atrás, Abraão abriu o caminho da fé. E hoje, em vindo Cristo, irmãos, se tornou real esse caminho da fé. Então, como nós podemos ter acesso àquele Deus lá do Jardim do Éden, que era provedor para o homem, que Ele é tudo para o homem? Irmãos, é pela porta da fé. Porque esse Deus que provedor não existe nesse mundo. Deus não habita nesse mundo de tempo. Deus habita na eternidade. Ele está na região celestial. Ele não está nesse ambiente, esse lugar físico e material. Como nós conseguimos ter acesso a Ele que está lá na eternidade? Entre nosso mundo e o mundo onde Deus está, irmãos, não tem como chegar lá. Mas tem uma porta, graças a Deus. Essa porta é a porta da fé. Se você usar a sua fé, você pode alcançar, ter acesso a Deus provedor, a Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ó Senhor Jesus. A situação está difícil? A situação do Brasil está difícil? A situação de cada um está difícil? Irmãos, não vamos olhar para essas coisas. Nós temos um Deus que vivifica os mortos. Nós temos um Deus que chama à existência as coisas que não existem. Creia nele. E onde Ele está? Ele está no nosso espírito. Ele é o Espírito. E hoje habita no nosso espírito. Essa noite eu só quero terminar dessa forma, irmãos. Qual é o segredo nosso? Não andar mais na carne, mas andar no espírito. Finalzinho de Gálatas 5, como diz. Gálatas 5. Senhor Jesus. Gálatas 5. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, esse é o nosso preceito máximo, a lei máxima. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejas mutuamente destruídos. Se a gente insistir em viver na carne, irmãos, nós vamos ser destruídos como a igreja. Mas Deus nos deu um caminho da fé. Deus nos deu o caminho do Espírito. Irmãos, vamos parar de viver na carne? Você tem duas alternativas a cada momento, a cada dia. Ou você vive na carne, ou você vive no Espírito. Não está na hora da gente viver mais no Espírito e menos na carne, irmãos? Eu sei que a gente não sai da carne de uma hora para outra, mas dá para a gente exercitar mais, não? Não dá para a gente viver mais no Espírito? Aí o versículo 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se nós andarmos no Espírito, irmãos, não vamos satisfazer mais a concupiscência, a vontade, a inclinação da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Irmão, nós não temos como conciliar a carne com o Espírito. Ou você está na carne, ou você está no Espírito. Na carne você está cavando cisternas rotas. No Espírito você tem um Deus provedor, Deus eu sou, Deus El Shaddai. Qual que você escolhe? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Irmãos, nós temos cabeça hoje, estamos encabeçados em Cristo. Somos guiados pelo Espírito. Não somos mais guiados pela nossa carne, irmão. Nós somos guiados pelo Espírito. Ora, as obras da carne são, eu já li, não vou reler novamente, versículo 22. Mas o fruto do Espírito. Quem vive, anda no Espírito. Quem vive no Espírito, então, irmãos, produz fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Isso é uma vida na carne, mas agora a vida da igreja precisa ser vivida no Espírito. Que tal, irmãos? Vamos sair dessa reunião dizendo: Senhor, se eu tenho o Deus provedor no Espírito, porque eu vou continuar cavando cisternas rotas? Não é mesmo, irmãos? Vamos desfrutar desse Deus que eu sou. Tudo que você precisa, irmãos, Deus é. Deus é o El Shaddai. Ele é suficiente para você. Ele é aquele que exclama: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Não vai suprir a sua necessidade somente, vai suprir a necessidade das pessoas para quem você leva essa palavra, esse evangelho, para todas as pessoas, suprir todas as outras pessoas. Irmãos, dessa conferência tem que resultar essa coisa prática: viver menos na carne, viver mais no Espírito. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Que tal nós fazermos uma oração em pequenos grupos, né? Vamos ficar de pé, pequenos grupos, vamos fazer uma oração. Senhor, nos ajude a ter essa revelação, ver o que o Senhor nos mostrou hoje. Queremos viver mais no Espírito, desfrutando do manancial de águas vivas.